Gente, dando continuidade aqui para a gente encerrar nossa aula de pré-escolar, o regime alimentar, né? Os alimentos indispensáveis. As carnes e as vísceras. Por que, gente, que as carnes e as vísceras são indispensáveis? Principalmente porque são a principal fonte, né? A fonte onde a gente observa a maior biodisponibilidade de ferro, zinco e a vitamina B12 também. Os ovos, queijo, coalhada, leite, né? As fontes de leite, porque são fontes de cálcio, principalmente, certo? O cálcio é importante para a formação dos ossos e os dentes, como nós já sabemos. As frutas, né? Os legumes, por quê? Porque oferecem a quantidade de vitaminas e minerais, né, que todos nós precisamos para o nosso desenvolvimento e para a manutenção do nosso organismo. Enfim, gente, de cada grupo alimentar, né, fornecer nas refeições todos os alimentos, certo? Os alimentos que se apresentam como desnecessários a serem ofertados, né? Eles, nessa idade, né, eles têm que ser ofertados mas de uma forma mais ponderada, não é? O pão, as farinhas, os doces, sorvete, gelatinas e café, certo? É importante salientar que o café, nós vimos que ele é para ser ofertado a partir dos 2 anos de idade. Gelatina, sorvetes e doces, não é, gente? Quanto mais a gente puder adiar a oferta desses alimentos, porque a gente sabe que é muito rico em açúcares simples, né? E o consumo deles também tem que ser controlado, né? Então, assim, vou usar uma palavra, né, que eu acho que resume tudo: equilíbrio, né? Como nós já sabemos, na nutrição tudo se pode, mas nem tudo se convém, certo? Então, equilíbrio é fundamental. E desenvolver uma boa relação desse pré-escolar com a alimentação vai fazer com que ele, né, desenvolva naturalmente um equilíbrio com a alimentação, sem nenhum esforço e sem nenhuma dificuldade, certo? A dificuldade hoje que as pessoas apresentam em mudar, não é, o hábito alimentar, é principalmente porque o que foi construído lá atrás tá é muito difícil de ser mudado, né? Mas quando você tem a oportunidade de acompanhar, não é, e de fazer uma introdução alimentar bem feita, com um hábito alimentar saudável, é de suma importância, porque se ele não conhecia, se ele não teve contato com outras coisas, então para ele aquilo vai ser normal, né? O que eu estou querendo dizer, assim, falando de mim particularmente. A minha mudança de hábito alimentar, não é? O processo com que eu passei, e ainda tenho dificuldade, não vou mentir para vocês, é porque a minha alimentação foi outra, não é? Meus pais, eles não tinham essa visão, não tinham esse acompanhamento. A nutrição, na época que eu tinha essa idade, não é, de pré-escolar, não era tão falada, as pessoas não tinham tanto acesso à informação como tem hoje, não é? Não era um tema tão debatido como é hoje. Então, assim, hoje, não é, eu apresento uma dificuldade bem maior de ter um hábito alimentar saudável e de retirar esse tipo de alimentos, né, da minha alimentação. Mas aí o que a gente tenta? O equilíbrio, né? Eu posso consumir? Posso, mas nem todos os dias. E também ver a questão da quantidade também, quanto se vai consumir. Mas para um pré-escolar, que ele vai estar tendo hábito alimentar formado ainda, que ele ainda vai estar conhecendo, então assim, quanto mais puder adiar, né, a oferta de sorvetes, de gelatinas, desse tipo de guloseimas, melhor é, certo? Porque se ele não conhecia o que eu não conheço, eu não sinto falta, não é isso? E os alimentos que estão como prejudiciais, as balas, biscoitos recheados, pirulitos, refrigerantes, sucos artificiais, enfim, né? Todos esses alimentos que eu posso encaixar como as guloseimas, eles são prejudiciais e também se apresentam como desnecessários, né? Mas assim, gente, é importante salientar que, digamos,
Se você tem um pré-escolar, você conseguiu fazer uma boa formação de hábito alimentar, que ele não tem acesso a esse tipo de alimentos aqui, que eles estão como prejudiciais, não é? Os refrigerantes, principalmente, os pirulitos. Mas se ele vai numa festinha de aniversário, se todos que estão na mesma idade que ele, né, logicamente, no aniversário, estão consumindo refrigerante, estão chupando o pirulito, pode ser que ele tenha sim vontade, é natural, né? Quando ele vê todos os coleguinhas consumindo, é natural que ele sinta vontade e que ele peça, certo? E o ideal, não é você não restringir nesse momento, não é? Você liberar o consumo nesse momento. Por quê? Porque ele vai despertar a curiosidade ao ver os outros consumindo, certo? E se for restrito a ele, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter uma curiosidade maior ainda de consumir, vai aumentar mais ainda a vontade dele, e quando ele tiver a oportunidade de consumir, gente, ele vai consumir assim, sem moderação, certo? Então, assim, se for um momento como esses, um aniversário, liberar o consumo, certo? Se ele despertar interesse. Justamente porque isso ajuda a ter uma boa relação, a ter o equilíbrio, certo? Os alimentos que se tornam perigosos, né? São os embutidos, como a linguiça, a mortadela. Por quê, gente? Porque a gente sabe que nesses alimentos tem muito sódio, muitos condimentos, muitos conservantes e aditivos, né? Que todos estão como alimentos prejudiciais para a alimentação de qualquer pessoa. Alimentos que possam apresentar toxinas, né? Quais são esses tipos de alimentos? Gente, os alimentos de conserva, principalmente o palmito, né? Pode ser que esteja contaminado com essa toxina. Então, não é muito ideal tá ofertando, certo? Mas, assim, o indicativo que a gente consegue observar é principalmente se ele tiver com bolhas, né? Que é um indicativo de que ele está fermentando, certo? Os irritantes à mucosa, como condimentos fortes e picantes, não é? Sempre preferir, gente, na alimentação, não somente do pré-escolar, mas em todas as fases da vida, não é? E eu sei que vocês já sabem disso. Utilizar os temperos naturais, certo? E evitar condimentos. Bebidas alcoólicas jamais, né, ser ofertadas. E algumas recomendações. Intervalo de 2 a 3 horas, né? Não esquecer de nesse intervalo de estar ofertando água. Volume pequeno de alimentos nas refeições. Então, assim, respeitar a quantidade que eles conseguem consumir. Fracionamento da dieta. Se houver recusa à refeição principal, não substituir, não é por leite ou por qualquer tipo de lanche ou por qualquer tipo de guloseima, certo, gente? Aqui eu citei o leite porque, como eu falei para vocês, que nessa idade pode-se observar, não é muito comum desenvolver anemia, porque eles têm uma tendência a querer substituir as refeições, principalmente pelo leite. Então, não está fazendo, né, essa substituição. Se houver a recusa, né, os pais e as mães segurar a ansiedade, tudo bem, né, não fazer reforços negativos, conduzir como um momento normal, guardar a refeição para quando ele sentir fome, oferta novamente a refeição principal, certo? Ofertar verduras e legumes nas refeições. Se sobrar, evitar comentários, principalmente os negativos, certo? Se for fazer algum tipo de reforço, faça sempre reforços positivos. Não ofertar sucos, refrigerantes ou bebidas açucaradas com as refeições ou após o término. Principalmente, gente, junto com as refeições, porque quando se oferta líquido, não é, vai acabar ocupando todo o espaço, certo, do estômago, né, com o líquido e ele vai acabar não consumindo a refeição. E a gente sabe que a refeição é onde contém, não é, uma oferta maior de todos os tipos de nutrientes que ele necessita. Retirar o que sobrou sem comentários para não pressionar a questão dos reforços negativos, né? Não fazer reforços negativos para que ele
não desenvolva um sentimento ruim com a alimentação. E guloseimas não devem ser utilizadas como recompensa, não é? Mais uma vez, não utilizar de chantagens, ameaças, ou então recompensar porque ele conseguiu comer tudo, não é? Porque senão ele não vai conseguir desenvolver um bom hábito alimentar, certo? Não vai estar sendo feita a construção, a formação de um hábito alimentar adequado com esse tipo de comportamento. Então, assim, gente, aqui a gente finaliza a nossa aula de pré-escolar, certo? Vamos dar continuidade com o escolar. E qualquer dúvida, vocês me perguntem, certo? Que eu estarei retirando a dúvida de vocês.